Gente, Anamor e Redaçando no Coração, tá começando mais uma aula do Redaçando. E também aqui, hoje nesse vídeo, a gente fala mais de uma coisa de gramática, de cultura, para que você possa entender melhor a nossa língua portuguesa. Então, hoje a gente vai falar de uma coisa que influencia bastante a nossa língua, que se chama variante linguística. A variante linguística são explicações que a gente vai ter por que a gente explica, por que explica que a gente fala palavras diferentes, pronúncias diferentes, mesmo que todo mundo fale português. Vale lembrar que quando a gente tem variantes linguísticas, a estrutura do português não muda muito. O que muda mais são alguns usos de palavras, algumas expressões e a pronúncia. Isso explica, por exemplo, por que a gente tem a variante nacional. A variante nacional é porque muda de país para país. Como, por exemplo, o Brasil, ele fala português assim tal como Portugal. Porém, a variação que a gente tem é tanto de pronúncia como escolha de palavras. Ou que nem da Angola, né? Que a gente tem o exemplo Batista Miranda, que é um youtuber angolano que ele também fala português. E a diferença fica mais na questão de pronúncia e na questão de escolha de palavras, porém a estrutura se mantém a mesma da língua portuguesa. A gente também tem variação de regiões, como por exemplo o norte, nordeste, sul, centro-oeste e o sudeste. Então a gente tem essas regiões do Brasil que fazem com que a gente tenha uma influência maior por conta do local que eles estão, por conta da história e até mesmo da idade do local, porque se vocês forem para pensar, o sul ele está coberto com outros países também que são hispanohablantes, ou seja, eles falam espanhol. Por isso a tendência de se utilizar muito a palavra tu para poder se expressar. E isso também vai explicar, por exemplo, algumas variações de idade, como por exemplo, palavras que pessoas mais velhas usam e expressões que pessoas mais velhas usam que jovens, por exemplo, não entenderiam, assim como os jovens utilizam também palavras que são muito diferentes para poder identificar esse tipo de população, esse tipo de pessoas falando, mesmo que todas estejam falando algumas palavras diferentes, todas elas estão falando português. E aí, a gente tem essas variações. A gente também tem, por conta da variação regional, a gente também tem a variação de escolha de palavras, como por exemplo, a própria tangerina é um ótimo exemplo, porque ela também pode ser chamada de bergamota, ou até de mexerica, ou de tangerina, e vários outros nomes, só por conta do fator da região onde você está. Então a variante linguística ela é importantíssima, até mesmo por conta do fator que a gente tem de pensar que existe um português só, né? E isso influencia muito, como por exemplo, coisas de formalidade e informalidade. For parar para pensar mesmo, até quando a gente tem o conceito de preconceito linguístico, de como uma pessoa se expressa, de como uma pessoa fala, que o Marcos Banho já estudou, é um fator que a gente pode pensar quando a gente ouve um outro tipo de português por conta de uma variação de uma cidade e a gente pensa que ou aquele português está errado ou a gente vai ter alguns pensamentos preconceituosos já pelo fator de como a pessoa se comunica. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham entendido o fator de variantes linguísticas e até mesmo de preconceito linguístico, conceito falado pelo Marcos Banho. Se você também gostou desse vídeo, não esquece de compartilhar e se inscrever, isso ajuda muito no meu trabalho. Se você também quer estudar comigo redação, literatura e gramática ou corrigir sua redação, tem aqui no link da descrição o link para você poder fazer tudo isso. Então, eu agradeço demais. Espero que vocês tenham entendido e é isso.